Bem-vindas! Hoje, o nosso papo é sobre uma transformação que é, assim, fundamental. Como a gente pode redesenhar as organizações para que elas deixem de ser máquinas, sabe, ultrapassadas e se tornem ecossistemas vivos, adaptáveis. Olha só o nosso roteiro. A gente vai começar entendendo um modelo antigo e o seu, digamos, ponto fraco, que é a corrosão pelo ego. Depois, a gente entra na solução, um novo desenho organizacional, o tipo de liderança que isso exige e, claro, as ferramentas para fazer essa mudança acontecer na prática. Então, vamos começar olhando para um modelo que, olha, já foi revolucionário, sem dúvida, mas que hoje ele é praticamente uma relíquia da Revolução Industrial. Essa frase famosa do Henry Ford, ela resume perfeitamente a mentalidade da época, né? A ideia de máquina. As pessoas eram vistas como peças, como mãos que executam tarefas. O cérebro que vinha junto era quase um inconveniente, e não a fonte de inovação. Esse modelo é o que a gente chama de comando e controle. Ele foi pensado lá atrás para eficiência máxima num mundo que era mecânico. Mas qual é o grande problema disso? Ele simplesmente sacrifica a característica humana mais valiosa de todas, o nosso discernimento, a capacidade de pensar e decidir. E agora a gente avança para um ponto-chave. Essa estrutura ultrapassada tem uma falha de projeto e é uma falha crítica. Ela acaba virando um terreno super fértil para os efeitos corrosivos de um ego sem controle. Freud já dizia, né? O ego é uma força poderosa. E no ambiente de trabalho, nossa, ele pode se tornar aquele fantasma na máquina, um mal oculto que causa toda a disfunção numa equipe. Aqui a distinção é fundamental e é bem clara, né? A confiança saudável, ela vem da capacidade real, do autoconhecimento. Já o ego doentio, a arrogância, ela nasce da insegurança. E o impacto de cada um na organização é o dia e a noite. São polos completamente opostos. E esses comportamentos acabam criando figuras que todo mundo conhece, né? São os arquétipos. Tem o controlador que microgerencia tudo para manter o poder. O defensor, que nunca erra e a culpa é sempre dos outros. O ladrão de crédito, que leva fama pelo trabalho da equipe. E o sabe-tudo, que fecha a porta para qualquer ideia nova. São figuras que, aos pouquinhos, vão minando a confiança e acabando com qualquer chance de colaboração. E esse estrago tem um custo, viu? Um custo bem real. Pensa só. Segundo a Gallup, empresas com equipes engajadas são 23% mais lucrativas. Ou seja, uma cultura tóxica, movida pelo ego, drena o resultado financeiro diretamente. Fica claro que se a estrutura alimenta o problema, é a estrutura que precisa mudar. Não tem jeito. Ok, se o problema está claro, a gente precisa de uma solução. E a solução passa por um redesenho completo. Vamos explorar, então, que novo modelo organizacional é esse? E aqui a gente vê o contraste, a mudança fundamental. A gente sai daquela pirâmide hierárquica do comando e controle do poder no topo para uma hierarquia planificada e circular, ou HPC. A ideia aqui é coordenar e cultivar em vez de comandar. É ter centros de excelência fluidos, em vez de departamentos rígidos. É uma troca do mecânico e rígido pelo orgânico e adaptável. E o que são esses centros de excelência? Basicamente, eles substituem aqueles departamentos isolados, os famosos silos. São equipes autônomas, com gente de várias áreas, formadas em torno de um propósito bem claro. O mais legal é que isso cria um ambiente de interação intensa, de aprendizado constante. É uma estrutura que tem vida própria, que quer aprender e evoluir o tempo todo. Mas, claro, um novo sistema, um novo motor, precisa de um novo tipo de piloto, né? Alguém que consiga, de fato, energizar esse sistema orgânico e fazer ele funcionar. E esse perfil de liderança ideal foi muito bem definido por Jim Collins na sua pesquisa. É o que ele chamou de líder nível 5. E essa fase do Jack Welch captura a essência disso perfeitamente. A ideia é que, antes de liderar, o sucesso é sobre o crescimento pessoal, mas quando se torna líder, o sucesso passa a ser sobre o crescimento dos outros. É uma mudança de foco total, do eu para o nós. As características de um líder nível 5 são bem paradoxais, né? Eles têm uma modéstia que cativa, mas ao mesmo tempo são fanaticamente determinados a gerar resultados. Eles se preocupam em preparar sucessores que sejam ainda melhores. E o mais importante, eles canalizam o próprio ego não para si, mas para o objetivo maior de construir uma grande empresa. É por isso que eles conseguem coordenar e cultivar, e não só comandar e controlar. Tá bom, mas por onde se começa essa transformação toda? Vamos dar uma olhada no kit de ferramentas. Quais são as peças essenciais para essa montagem? E vamos começar pela mais fundamental de todas. E a primeira ferramenta, a mais crítica de todas, é essa aqui.
desenvolver a autoconsciência. Sabe por quê? Porque o maior problema de um ego não saudável é que, na maioria das vezes, a pessoa que tem não percebe. É um ponto cego. Para isso, existe uma ferramenta de diagnóstico muito poderosa, a avaliação EQ360. A ideia é medir a inteligência emocional de uma pessoa, mas não só a partir do que ela acha de si mesma. Ela combina essa autoavaliação com feedbacks confidenciais de colegas, gestores, subordinados, e isso é o que revela os pontos cegos. É uma forma de usar dados para furar a bolha do ego. E o processo é bem estruturado. Primeiro, a pessoa faz uma autoavaliação. Depois, ela escolhe outras pessoas para darem feedback. Aí, essas pessoas respondem o mesmo questionário. Com tudo isso em mãos, um relatório comparativo é gerado, mostrando onde a percepção da pessoa bate com a dos outros e onde não bate. Em seguida, vem uma sessão de coaching para ajudar a interpretar tudo isso e criar um plano de ação. E, por fim, os resultados são usados no dia a dia. Ou seja, transforma aquela meta abstrata de melhorar a autoconsciência em algo concreto, prático e baseado em dados. No final das contas, a transformação é sobre isso. É uma escolha entre continuar operando como uma máquina do passado, rígida e previsível, ou evoluir para um organismo vivo, adaptável e pronto para o futuro. E isso deixa a gente com uma pergunta para levar para casa, para refletir sobre as nossas próprias organizações.